Você provavelmente já deve ter ouvido a frase: uma decisão pode mudar a sua vida. Mas o que ninguém nos conta é que a gente normalmente, ou quase sempre, não sabe que decisão é essa. A gente não consegue identificar a decisão que a gente toma que muda o rumo da nossa vida. E provavelmente agora você deve estar pensando: nossa, que papinho de coach chato. Mas eu vou te falar que no digital é exatamente isso. Uma decisão pode e vai mudar a sua vida. Você não começa se você fica parado, se você não vai atrás de realmente entrar no mundo do digital e se tornar um player, você fica para trás. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar a decisão que eu tomei que mudou completamente a minha vida. Se você é empreendedora, criadora de conteúdo ou tem um negócio online e você sente que você tá estagnada, postando todo dia, não tendo resultado, não convertendo em vendas, o que tá faltando não é mais conteúdo, não é mais funis. É simplesmente uma decisão que você vai tomar, que é a de ser mais estratégica e não ir com a manada. Eu vou te contar aqui qual que é o segredo das pessoas que dão certo no online, crescem, fazem dinheiro, e das pessoas que ficam paradas no mesmo lugar. Não é talento, não é sorte, não é volume de coisas, é simplesmente saber tomar boas decisões. Enquanto você tá pensando ainda qual produto você vai criar, como você vai escalar, o seu concorrente já tá fazendo uma consultoria, fazendo uma mentoria para implementar todas essas mudanças e começando a criar então produtos que vão escalar o negócio dele. Então, assim, toda vez que você toma uma decisão, então que você toma a decisão de que agora você vai começar no digital, alguma coisa tem que ficar em stand-by, tem que ficar para trás. Porque não tem como você dar conta de tudo 100% e tudo sair perfeito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a faculdade, eu tinha certeza de que eu iria focar no meu trabalho e não na faculdade. E eu sei que muitas pessoas julgam essa decisão, não acham correto, mas hoje eu sei que eu tomei a decisão certa. Eu faço faculdade, eu adoro minha faculdade, mas ela não é minha prioridade. Eu vou pra faculdade todo dia, eu passo nas cadeiras com nota, mas eu não me esforço como eu deveria, porque eu coloco todo esse meu esforço no meu trabalho. Então é uma decisão consciente de que para eu ser bom em algo, alguma coisa precisa ficar para trás. E isso é a mesma coisa em um negócio quando a gente decide investir no digital. As suas vendas, as suas conversões são reflexo das decisões que você tem tomado no seu dia a dia. Então, eu vou te dar um exemplo clássico de como essas decisões afetam o seu cotidiano. Então, vamos numa situação hipotética de que você decide que você vai postar mais no seu Instagram. Aí você posta por 3 dias, no 4º dia já começa a ficar um pouco difícil porque você tem todas as demandas do seu trabalho e aí você fica presa nesse operacional, totalmente sobrecarregada e o seu conteúdo vai ficando para trás porque você não tá vendo realmente um resultado naquilo, então você desiste. Por que que essa não é uma decisão tomada com estratégia? Porque você simplesmente decidiu que você vai começar a postar nas redes sociais, não fez um bom planejamento, não entendeu as prioridades, não se organizou o suficiente e aí as coisas vão embolando mesmo e vai ficando difícil e você não vai vendo resultados. Isso aqui que eu acabei de falar não é uma decisão. É simplesmente um impulso de você querer fazer aquilo tudo ao mesmo tempo, tudo de forma perfeita. E eu sinto te dizer que não é assim que você vai construir um bom negócio no digital. Então agora eu vou te falar 3 decisões que todo empresário que quer começar no digital precisa tomar. A primeira são as decisões de posicionamento. Então é quando você decide que você vai se posicionar online. Você precisa entender para quem você fala, como você quer ser reconhecida e, principalmente, qual é o problema que você resolve. A segunda são as decisões de investimento. Em que você vai apostar o seu tempo, então onde você vai dedicar a maior parte do seu tempo, onde você vai investir o seu dinheiro e quais ferramentas você vai usar para isso. Aqui eu tô falando de você simplesmente entender. Sim, ter uma mentora, sim, ter uma pessoa para te acompanhar, não é você estar gastando seu dinheiro, é simplesmente você estar sendo mais inteligente. Porque você está pegando seu dinheiro e está investindo em algo que vai te dar um retorno muito maior do que se você tentasse fazer tudo sozinha. E é exatamente isso que eu sempre falo para as minhas consultoradas, que o fato delas estarem investindo na consultoria é para elas terem resultados mais acelerados. E realmente elas têm em comparação a outras pessoas. Por exemplo, a Duda fechou uma venda com ela começando a criar conteúdo há 2 semanas, entendeu? Então, é esse tipo de diferença que tu ter uma mentora faz. O tipo 3 são as decisões de execução. Como você vai fazer acontecer, quando você vai começar e quais são as ações que você vai tomar para chegar nesse objetivo que você quer chegar. E não adianta você querer
ter uma perfeição quando você ainda não conseguiu sair do estágio inicial. Todo mundo precisa começar de algum lugar e você não vai começar tendo 1 milhão de resultados. E principalmente você tem que deixar essa síndrome do impostor de lado, porque, cara, com certeza você é muito melhor do que outras pessoas da sua área, você só não começou ainda a mostrar isso. E eu vou falar pra vocês assim que eu passei muito tempo da minha vida planejando coisas e não colocando em ação, justamente porque eu não tomei a decisão de começar. Então, de começar mesmo imperfeito. Começar a vender sem você ter as coisas 100% prontas. Porque é exatamente isso que você tá precisando. Provavelmente no seu primeiro mês mais despreparada, você vai vender mais do que nesses últimos meses que você vem adiando essa decisão. Tá, Luísa, mas qual que é o segredo de você tomar uma boa decisão? É de simplesmente você ter prazos, então você decidir até quando você vai realizar essa ação, os prós e os contras de você fazer aquilo, então os prós e os contras de você estar no digital, obviamente tem muito mais pró do que contra, e também entender qual que é o custo de você estar indeciso, de você não ter começado ainda, quanto que você está perdendo por não ter começado a agir. Então eu vou te contar algumas das decisões que foram extremamente importantes para as minhas consultoradas terem mais resultados, e aí você vai sentir se isso se aplica ao seu negócio. A primeira decisão é de parar de querer agradar todo mundo. Gente, não tem como a gente agradar todo mundo. Vai ter gente que não vai gostar da gente, vai ter gente que não vai querer comprar com a gente, vai querer comprar com concorrente. Isso é totalmente normal, esse é o mercado. A segunda decisão, e uma das mais importantes, é de decidir investir em um curso, investir em uma consultoria, investir simplesmente colocar o seu dinheiro em algo que vai te gerar mais dinheiro. Isso é bem mais inteligente do que você ficar só consumindo conteúdo gratuito, que não vai te levar a lugar nenhum, porque você vai ficar só estudando e não aplicando. A terceira decisão é começar a vender mesmo sem estar 100% preparada. E é isso, você não precisa estar 100% para já conseguir fazer vendas. A quarta é começar a enxergar a criação de conteúdo e o digital como uma extensão do seu trabalho. E a quinta é buscar a ajuda de profissionais que entendem daquilo que você está buscando. Então, o que você vai fazer automaticamente assim que você sair desse vídeo? A primeira coisa, então, você vai definir um objetivo que você está adiando aí há bastante tempo. Você vai definir prazo para cumprir aquilo. Vai aplicar o passo a passo do que você precisa fazer para atingir esse objetivo. Vai tomar decisões com base em dados anteriores e não simplesmente das vozes da cabeça. E vai começar a executar. E se você quer tomar decisões com muito mais clareza e resultados, eu recomendo, assim, do fundo do meu coração que você faça minha consultoria. Aqui eu não tô falando porque eu quero vender pra vocês, mas simplesmente porque eu sei que é assim que se acelera resultados. O link de aplicação para o formulário tá aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.